Quando a bilionária japonesa entrou no restaurante, ninguém imaginou que aquele momento mudaria tudo. A equipe inteira ficou paralisada. O gerente tentou, os garçons tentaram, mas ninguém conseguia entender uma palavra do que ela dizia. Foi então que Daniel, o pai solteiro que servia mesas há 3 anos, deu um passo à frente. E quando ele abriu a boca, falando japonês fluente, o silêncio tomou conta do salão. A CEO do restaurante, que estava ali naquele dia, ficou em choque. Como um simples garçom escondia um talento assim? Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. E se você acredita que uma segunda chance pode mudar uma vida, deixe seu like agora e fique comigo até o final, pois esta é a história de um homem que abandonou seus sonhos para sobreviver, mas que, em um único momento, recuperou tudo. Agora vamos para a nossa história. O despertador tocou às 5h15 da manhã. Daniel Ferreira abriu os olhos no escuro, desligou o alarme antes que acordasse Melissa e ficou ali parado por alguns segundos, encarando o teto rachado do apartamento. Mais um dia. Sempre mais um dia. Ele se levantou devagar, passou pela porta entreaberta do quarto da filha e deu uma olhada rápida. A menina dormia abraçada no ursinho de pelúcia surrado, a coberta jogada para o lado. Daniel entrou, cobriu ela com cuidado e beijou a testa dela. 8 anos. Melissa tinha apenas 8 anos e já tinha visto coisas demais. Divórcio, mudança de casa, o avô doente. Mas ela sorria. Todo dia, ela sorria. E era por esse sorriso que Daniel levantava antes do sol nascer. Na cozinha pequena, ele preparou o café em silêncio. 2 xícaras, uma para ele, uma para o pai. Hélio estava no quarto ao lado, dormindo pesado por causa dos remédios da noite anterior. Alzheimer avançado. Às vezes o pai acordava e chamava Daniel pelo nome do irmão mais velho. Outras vezes perguntava cadê a mãe, que tinha morrido fazia 15 anos. Era duro. Todo dia era duro. Mas Daniel não reclamava. Não em voz alta, pelo menos. Ele tomou o café quente, olhando pela janela da cozinha. Lá embaixo, o bairro ainda dormia. Zona leste de São Paulo, longe dos cartões postais, longe das avenidas largas e dos prédios espelhados. Ali era real. Concreto, grades nas janelas, ônibus lotado, feira na esquina. Daniel conhecia aquela realidade como a palma da mão. Tinha crescido ali, estudado em escola pública ali, sonhado em sair dali. Quase conseguiu. Quase. Ele guardou a xícara, vestiu o uniforme preto de garçom e conferiu o relógio. 6h20. Melissa acordava às 7. A vizinha, Dona Cida, vinha buscar ela para levar junto com o neto até a escola. Daniel pagava R$50 por semana para isso. Era pouco, mas era o que tinha. Antes de sair, ele deixou o café do pai pronto na mesa, junto com os remédios separados e um bilhete. Pai, tomou café? Toma o remédio. Volto de tarde. Te amo. A rua estava fria. Daniel subiu no primeiro ônibus, pagou a passagem e se espremeu no meio da galera que ia trabalhar. Todos com a mesma cara cansada, os mesmos olhos vidrados na janela ou no celular. Ninguém falava. Só o barulho do motor, das freadas bruscas, da cidade acordando aos poucos. Daniel encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Não dormiu. Só descansou. Dali a 1h30 ele estaria no Essenza Bistrô, o restaurante mais chique da região dos Jardins. Um lugar onde um prato custava mais do que Daniel ganhava num dia inteiro de trabalho. Quando chegou, já passava das 8 horas. Entrou pela porta dos fundos, cumprimentou o pessoal da cozinha com um aceno e foi direto para o vestiário trocar de roupa. O uniforme do restaurante era impecável. Camisa branca engomada, colete preto, gravata borboleta. Daniel se olhou no espelho pequeno e suspirou. 3 anos ali. 3 anos servindo mesas, sorrindo para clientes, aguentando piadinha de gente que nunca ia saber o nome dele. Mas pagava as contas. E era isso que importava. Vitor Braga, o gerente, apareceu na porta do vestiário com aquela cara de sempre. Arrogante, nariz empinado, gel demais no cabelo. Ele olhou Daniel de cima a baixo e soltou um sorriso de canto de boca. Ferreira,
Você tá no salão principal hoje. Quero tudo impecável, hein? Nada de zona. A patroa pode aparecer. Daniel assentiu. Tranquilo, Vitor. Tranquilo? Vitor deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Daniel. Não é tranquilo, Ferreira. É sim, senhor. Você tá aqui para servir, não para relaxar. Entendeu? Daniel apertou o maxilar, mas manteve a voz firme. Sim, senhor. Vitor sorriu satisfeito e saiu batendo a porta. Daniel respirou fundo, contando até 10. Não era a primeira vez. Não seria a última. Vitor adorava humilhar. Principalmente ele. Talvez porque Daniel nunca abaixava a cabeça completamente. Ou talvez porque Vitor sentia que tinha algo diferente ali. Algo que ele não conseguia quebrar. O salão do Essenza Bistrô era uma obra de arte. Pé direito alto, lustres de cristal, mesas com toalhas de linho branco, cadeiras estofadas, quadros abstratos nas paredes. Tudo pensado para impressionar. E impressionava mesmo. Daniel ajeitou as mesas, conferiu os talheres, dobrou os guardanapos em formato de cisne. Cada detalhe importava. Cada detalhe era observado. Às 11 horas, os primeiros clientes começaram a chegar. Executivos de terno, mulheres com bolsas de grife, casais de mais idade que conversavam baixo enquanto folheavam o cardápio. Daniel atendia com eficiência. Sorriso educado, postura ereta, atenção aos detalhes. Ele sabia exatamente quando se aproximar, quando recuar, quando oferecer uma sugestão de vinho. Era um jogo, e ele tinha aprendido as regras. No meio da tarde, durante uma pausa rápida, Daniel foi até os fundos e ligou para Dona Cida. Oi, Dona Cida, a Melissa tá bem? Tá sim, meu filho. Já almoçou, tá brincando aqui com o Pedrinho. Fica tranquilo. Obrigado, Dona Cida. Eu busco ela às 7, tá bom? Tá bom, pode deixar. Daniel desligou e encostou na parede fria do corredor. Melissa. A menininha que tinha os olhos iguais aos dele, esperta, curiosa, que perguntava sobre tudo. Ela merecia mais. Merecia uma casa maior, uma escola melhor, um pai que não trabalhasse 12 horas por dia. Um dia, Daniel pensava, um dia eu vou dar isso para ela. Um dia. Mas quando? Como? Ele tinha 35 anos, estava preso num emprego que não ia levar a lugar nenhum, cuidando de um pai que não ia melhorar, vivendo num apartamento alugado que consumia metade do salário. Não tinha perspectiva. Não tinha saída. Só a rotina. Acordar, trabalhar, voltar, dormir. Acordar, trabalhar, voltar, dormir. Ele balançou a cabeça, espantando os pensamentos ruins, e voltou para o salão. Foi no meio da tarde, perto das 6 horas, que tudo mudou. Daniel estava organizando uma mesa quando ouviu a porta giratória do restaurante se abrir. Ele levantou os olhos e viu uma mulher entrando. Ela era diferente. Baixinha, cabelos pretos lisos presos em um coque impecável, vestindo um conjunto de alfaiataria cinza que gritava poder. A postura era ereta, os passos firmes, o olhar analítico varrendo cada canto do salão. Daniel reconheceu ela imediatamente. Mariana Tavares, a dona, a CEO. A mulher que aparecia talvez 2 vezes por ano no restaurante e que, quando aparecia, todo mundo ficava em pânico. Vitor praticamente correu até ela, abrindo um sorriso exagerado. Dona Mariana, que surpresa! A senhora não avisou que viria hoje. Mariana olhou para ele com uma expressão neutra. Eu não preciso avisar, Vitor. Este restaurante é meu. Claro, claro. É que a gente sempre gosta de preparar tudo, especialmente quando a senhora vem e... Vitor! A voz dela era firme, cortante. Eu vim avaliar. Continua trabalhando como se eu não estivesse aqui. O gerente engoliu seco e assentiu. Mariana passou por ele sem mais palavras e foi até uma mesa discreta no canto, de onde podia observar todo o movimento. Daniel voltou ao trabalho, mas sentia o peso daquele olhar. Ela estava observando tudo. Cada garçom, cada movimento, cada detalhe. Era como estar sob um microscópio. Os minutos passaram tensos. Vitor ficou mais nervoso do que o normal, dando ordens baixas para todo mundo, ajeitando coisas que já estavam ajeitadas,
sorrindo forçado para os clientes. O clima no salão mudou. Todos sentiam. E foi então que ela entrou. A porta giratória se abriu novamente e uma segunda mulher apareceu. Ela era oriental. Devia ter uns 60 anos, magra, elegante, vestindo um kimono moderno adaptado, em tons de azul marinho e branco. O cabelo estava preso em um coque tradicional e ela usava óculos de armação fina e discreta. A postura era de quem estava acostumada a ser respeitada. Ela caminhou devagar até a recepção, observando o ambiente com olhos atentos. O recepcionista, Caio, sorriu automaticamente. Boa tarde. Bem-vinda ao Essenza. A senhora tem reserva? A mulher respondeu algo em japonês, com um tom educado, mas firme. Caio piscou. Desculpa? Ela repetiu, apontando para uma mesa vazia perto da janela. Caio olhou ao redor desesperado e chamou Vitor com os olhos. O gerente se aproximou rapidamente, mantendo o sorriso profissional. Boa tarde, senhora. Como posso ajudar? A mulher falou novamente em japonês, dessa vez um pouco mais devagar, como se estivesse tentando facilitar. Vitor franziu a testa. Tentou em inglês. Do you have a reservation? Ela balançou a cabeça, claramente não entendendo. Respondeu mais uma vez em japonês, agora com um toque de frustração na voz. Vitor começou a suar. Olhou para Caio, que deu de ombros. Outros garçons se aproximaram, curiosos. Um deles tentou gesticular, apontando para o cardápio, para as mesas, mas só piorou a confusão. A mulher cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Os clientes no salão começaram a reparar. Sussurros, olhares discretos. Aquele tipo de situação constrangedora que um restaurante de alto padrão nunca deveria ter. Mariana Tavares observava tudo da mesa dela, com uma expressão fechada. Ela não estava feliz. Daniel estava a uns 5 metros de distância, segurando uma bandeja vazia. Ele viu a cena inteira se desenrolar. Viu a frustração da mulher, a incompetência da equipe, o desespero de Vitor, e sentiu algo dentro dele se mexer. Algo antigo, algo que estava adormecido fazia anos. Ele sabia japonês. Claro que sabia. Tinha estudado durante 4 anos na faculdade de letras. Tinha sido o melhor aluno da turma de línguas orientais. Tinha sonhado em ser tradutor, intérprete, trabalhar com culturas, viajar pelo mundo. Mas isso tinha sido em outra vida, antes do divórcio. Antes da doença do pai. Antes de tudo desmoronar. Daniel hesitou. Não era o papel dele se meter. Ele era só um garçom. Se ele se intrometesse, Vitor ia ficar furioso. Mas a mulher estava prestes a ir embora. E Mariana estava vendo tudo. Ele deu 2 passos à frente. Vitor estava tentando, sem sucesso, usar o tradutor do celular. A mulher já tinha virado de costas, pronta para sair. Foi quando Daniel falou, com voz clara e firme. Sumimasen. A mulher parou. Virou-se lentamente, os olhos arregalados. Daniel deu mais um passo e continuou em japonês fluente, com pronúncia perfeita. Irashaimasu, watashi wa Daniel Tomushimasu, otetsudai dekimasu ka? Bem-vinda. Meu nome é Daniel. Posso ajudar? O silêncio que desceu sobre o restaurante foi absoluto. Todos pararam. Vitor ficou de boca aberta. Os outros garçons se entreolharam, incrédulos. Os clientes viraram as cabeças. E Mariana Tavares, na mesa do canto, se inclinou para a frente, os olhos fixos em Daniel. A mulher japonesa abriu um sorriso enorme, aliviada. Ela respondeu rapidamente, gesticulando com as mãos, claramente feliz por finalmente ser compreendida. Daniel ouviu com atenção, acenando com a cabeça e respondeu de volta. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos conhecidos. Hai Moshiron, Kotira Idouzo. Claro. Por aqui, por favor. Daniel conduziu a mulher até a mesa que ela tinha apontado, puxou a cadeira com delicadeza e entregou o cardápio. Ele explicou algumas opções, respondeu perguntas, fez sugestões. A mulher ria agora, relaxada, fazendo comentários que Daniel respondia com educação e simpatia.
Ele fez uma leve reverência antes de se afastar, exatamente como tinha aprendido nas aulas de cultura japonesa. Quando ele se virou, todos ainda estavam olhando. Vitor tinha uma expressão de raiva contida. Os outros garçons pareciam não acreditar, e Mariana Tavares tinha os olhos fixos nele, com uma expressão que Daniel não conseguiu decifrar. Surpresa? Interesse? Desconfiança? Daniel voltou para a cozinha, o coração batendo forte. O que ele tinha acabado de fazer? Tinha se exposto. Tinha mostrado algo que ele mantinha escondido há anos. Por quê? Por que tinha feito isso? Na cozinha ninguém falou nada. Alguns olharam para ele com curiosidade, outros com inveja. Daniel lavou as mãos, respirou fundo e voltou ao trabalho. Não podia pensar nisso agora. Tinha mesas para servir, clientes para atender. Era só mais uma noite. Mas lá no fundo, ele sabia que algo tinha mudado. Tinha mostrado uma parte de si que estava enterrada. E não tinha como voltar atrás. A mulher japonesa jantou tranquila, sorrindo de vez em quando. Chamava Daniel com gestos gentis, sempre agradecendo em japonês. Ele respondia com a mesma educação, mantendo a profissionalismo, mas sentindo uma estranha sensação de nostalgia. Fazia tanto tempo desde a última vez que ele tinha usado aquela língua. Tanto tempo desde que tinha se sentido competente em algo, além de servir mesas. No fim da refeição, a mulher pediu a conta. Daniel trouxe, ela pagou generosamente e deixou uma gorjeta expressiva. Antes de sair, ela segurou a mão dele e disse algo em japonês, com um sorriso sincero. Anata wa subarashi. Arigato gozaimasu. Você é maravilhoso. Muito obrigada. Daniel fez outra reverência e assistiu ela sair. Quando voltou ao salão, Mariana Tavares ainda estava lá. Ela tinha terminado de comer, mas não tinha ido embora. Estava olhando para ele. Vitor se aproximou dela nervoso. Dona Mariana, sobre o que aconteceu, eu posso explicar. A gente não... Vitor. Ela levantou a mão, interrompendo ele. Quem é aquele garçom? Vitor piscou. Qual? O que falou japonês. Ah, aquele é o Daniel. Trabalha aqui faz uns 3 anos. É um funcionário comum, nada demais. Chame ele aqui. Vitor arregalou os olhos. Agora? Agora! O gerente engoliu seco e foi buscar Daniel. Quando chegou na cozinha, ele estava lavando a louça, ajudando o pessoal a limpar. Vitor bateu no ombro dele com uma expressão estranha. A patroa quer falar com você. Daniel sentiu o estômago apertar. Comigo? Por quê? Não sei, mas é melhor você ir. Daniel secou as mãos, tirou o avental e caminhou até o salão. Mariana estava sentada sozinha na mesa, com uma xícara de café à frente. Ela fez um gesto para ele se aproximar. Senta. Daniel hesitou, mas obedeceu. Sentar na frente da patroa? Aquilo nunca acontecia. Ele se sentou na ponta da cadeira, tenso, esperando. Mariana o estudou por alguns segundos, em silêncio. Depois perguntou, direta. Você fala japonês? Não era uma pergunta, era uma constatação. Daniel assentiu. Falo sim. Onde aprendeu? Na faculdade. Eu estudava letras, com especialização em línguas orientais. Estudava? Ela arqueou uma sobrancelha. Passado? Eu tranquei o curso no último ano. Por quê? Daniel hesitou. Não sabia quanto deveria contar. Mas havia algo no olhar dela que exigia honestidade. Meu pai ficou doente. Eu me divorciei. Tive que começar a trabalhar em tempo integral para cuidar dele e da minha filha. Mariana ficou em silêncio por um momento, processando. Depois perguntou. Você fala outras línguas? Coreano e mandarim. Não tão fluente quanto o japonês. Mas me viro. Ela se inclinou para trás na cadeira, cruzando os braços. Os olhos dela brilhavam com algo que Daniel não conseguia identificar. Interesse? Oportunidade? Você sabe quem era aquela mulher? Daniel balançou a cabeça. Não, senhora. Ayumi Nakamura. Empresária japonesa, investidora internacional.
Ela está no Brasil para fechar negócios comigo. Negócios de vários milhões de reais. Daniel arregalou os olhos. Milhões? Mariana continuou. Eu acabei de demitir meu tradutor oficial porque ele cometeu erros graves em contratos. Erros que quase me custaram uma parceria. E agora, há 3 dias da reunião final com a equipe da Ayumi, eu estou sem tradutor. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nele. Você tem interesse em um trabalho temporário? Daniel sentiu o mundo parar. O coração disparou. Como assim? Tradutor, para as reuniões com os japoneses. 3 dias de trabalho intenso. Se você se sair bem, há uma posição permanente disponível na minha empresa de consultoria. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquilo era real? Ou só uma armadilha? Eu não sei, dona Mariana. Faz anos que eu não trabalho com tradução. Eu sou só um garçom. Você acabou de conversar fluentemente com uma das mulheres mais ricas do Japão. Mariana se inclinou para a frente. Você não é só um garçom, Daniel. E nós dois sabemos disso. O silêncio pesou entre eles. Daniel olhou para as próprias mãos. Mãos que seguravam bandejas, que limpavam mesas, que cuidavam do pai, que abraçavam a filha. Mãos que um dia tinham virado páginas de livros, escrito redações, apontado para quadros de ideogramas. Será que ele ainda era capaz? Eu preciso pensar, ele disse, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Mariana assentiu. Você tem até amanhã de manhã. Meu cartão. Ela empurrou um cartão de visita pela mesa. Me liga até às 10 horas. Se não ligar, vou entender que não tem interesse. Daniel pegou o cartão com dedos trêmulos. Ele olhou para o nome impresso. Mariana Tavares, CEO, Grupo Tavares Consultoria e Negócios Internacionais. Pode ir, ela disse, já voltando a atenção para o celular. Daniel se levantou, fez uma leve reverência sem nem perceber e saiu. Quando chegou no vestiário, sentou no banco e ficou ali, o cartão na mão, a cabeça girando. Uma chance. Uma única chance de voltar, de ser quem ele era antes. De dar para Melissa e para o pai a vida que eles mereciam. Mas e se ele falhasse? E se não fosse bom o bastante? E se tudo desmoronasse de novo? Ele guardou o cartão no bolso, trocou de roupa e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria e a cidade barulhenta. Daniel caminhou até o ponto de ônibus, subiu, sentou perto da janela e encostou a cabeça no vidro. Lá fora, São Paulo brilhava. Prédios iluminados, carros passando, pessoas vivendo suas vidas. E ali, naquele ônibus lotado, Daniel Ferreira segurava um cartão que podia mudar tudo. Ele fechou os olhos e pensou em Melissa, no sorriso dela, nos sonhos dela. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel permitiu-se sonhar também. Daniel mal dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do quarto, o cartão de Mariana Tavares na mesinha de cabeceira, brilhando sob a luz fraca do abajur. A cada 5 minutos ele pegava o celular, olhava as horas e calculava quanto tempo faltava para ter que decidir. 10 horas da manhã. Esse era o prazo. Ligar ou não ligar. Voltar ou não voltar. Às 6 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Foi até a cozinha, preparou o café e sentou-se à mesa pequena, olhando pela janela. Lá fora, o dia começava cinzento. Nuvens pesadas cobriam o céu, ameaçando chuva. Daniel tomou um gole do café amargo e pensou em como explicar aquilo para Melissa. Como dizer para uma criança de 8 anos que o pai tinha uma chance, mas que tinha medo de agarrá-la? A porta do quarto do fundo se abriu e Hélio apareceu, arrastando os chinelos, o cabelo branco despenteado. Ele olhou para Daniel com os olhos confusos, como sempre nas primeiras horas da manhã. Bom dia, pai, Daniel disse, levantando para ajudá-lo a sentar. Hélio olhou ao redor, desorientado. Que dia é hoje? Quinta-feira, pai, dia 23. O velho franziu a testa, processando a informação devagar. Depois olhou para Daniel e perguntou, com uma voz fraca. Você vai trabalhar hoje? Vou, pai. Mas só à tarde.
De manhã eu fico aqui com o senhor. Hélio assentiu, mas Daniel sabia que dali a 10 minutos ele teria esquecido a conversa inteira. Era sempre assim. Cada dia, a memória do pai desaparecia um pouco mais. Às vezes, nos momentos bons, ele se lembrava de coisas antigas, da infância de Daniel, da esposa, dos domingos em família. Mas o presente era um borrão. Daniel serviu o café do pai, separou os remédios e ficou ali, vendo ele comer devagar. E foi nesse momento, vendo aquele homem que um dia tinha sido forte, que tinha trabalhado a vida inteira como mecânico, que tinha criado 2 filhos sozinho depois que a mãe morreu, que Daniel sentiu algo apertar no peito. Esse homem tinha sacrificado tudo pela família. Tinha aberto mão dos próprios sonhos para dar comida, educação, dignidade aos filhos. E agora, quando a vida tinha dado a Daniel uma chance de retribuir, de oferecer ao pai um tratamento melhor, uma casa melhor, ele estava com medo. A porta do quarto de Melissa se abriu e a menina apareceu, ainda de pijama, esfregando os olhos. Ela viu o avô e correu até ele, abraçando por trás. "Bom dia, vovô!" Hélio sorriu, confuso, mas correspondeu ao abraço. "Bom dia, menina!" Melissa soltou o avô e foi até Daniel, subindo no colo dele. "Pai, você não foi trabalhar?" "Hoje eu entro mais tarde, filha. Queria ficar um pouco com vocês." Ela sorriu satisfeita e encostou a cabeça no ombro do pai. Daniel a abraçou forte, sentindo o cheiro de shampoo infantil nos cabelos dela. Melissa era tão pequena, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. Ela nunca reclamava, nunca perguntava por que não tinha as coisas que as outras crianças tinham. Nunca cobrava a presença da mãe, que tinha ido embora sem olhar para trás. "Pai", ela disse baixinho, "hoje a professora pediu para a gente escrever sobre o que a gente quer ser quando crescer." "É? E o que você vai escrever?" Melissa ficou em silêncio por alguns segundos, pensativa. Depois disse com a voz firme: "Eu quero ser tradutora. Igual você ia ser." Daniel sentiu o coração disparar. "Como assim, filha? Você sempre conta que estudava línguas, que queria viajar e ajudar as pessoas a se entenderem. Eu acho bonito isso." Ela levantou a cabeça, os olhos brilhando. "Quando eu crescer, eu quero fazer igual. Aí a gente pode trabalhar junto." Daniel não conseguiu falar. A garganta fechou, os olhos arderam. Ele abraçou a filha com mais força, escondendo o rosto nos cabelos dela para que ela não visse as lágrimas. "Você vai ser uma tradutora incrível, Mel. Muito melhor que eu." "Mas você também era bom, né, pai?" "Era", ele sussurrou. "Eu era." Às 9h45 da manhã, Daniel estava sentado no sofá surrado da sala, o celular na mão, o cartão de Mariana Tavares na outra. Melissa tinha ido para a escola com Dona Cida, e Hélio estava dormindo de novo depois de tomar os remédios. A casa estava em silêncio. Só o barulho distante dos carros lá embaixo, da cidade vivendo sua rotina. Daniel olhou para o relógio. 15 minutos. Ele tinha 15 minutos para decidir o resto da vida dele. Lembrou-se da faculdade, das aulas de japonês com o professor Tanaka, um velhinho exigente que não aceitava menos que a perfeição. Daniel tinha sido o melhor aluno. Não porque era mais inteligente, mas porque era mais dedicado. Passava horas estudando kanji, treinando pronúncia, assistindo filmes sem legenda, lendo livros em japonês. Ele amava aquilo. Amava a sensação de decifrar uma língua completamente diferente, de entender uma cultura tão rica e complexa. No 3º ano, ele tinha conseguido uma bolsa para um intercâmbio de 6 meses no Japão. 6 meses morando em Tóquio, estudando numa universidade japonesa, vivendo o sonho. Ele tinha contado para a esposa, para o pai, para todo mundo. Estava tudo certo. As malas prontas, a passagem comprada, o visto aprovado. E então, tudo desmoronou. A esposa, Carla, que já vinha reclamando fazia meses, deu um ultimato. Ou ele ficava, ou ela ia embora. Daniel tentou negociar, explicar que era só 6 meses,
que era importante para o futuro deles. Mas ela não quis ouvir. Disse que estava cansada de ser deixada em segundo plano, que ele amava mais os livros do que a família, que ela merecia alguém presente. Daniel cancelou a viagem. Ficou. Tentou salvar o casamento. Não salvou. 3 meses depois, Carla foi embora de qualquer jeito. Deixou Melissa com ele, sem nem olhar para trás. Daniel nunca mais ouviu falar dela. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma pensão. Ela simplesmente desapareceu da vida deles. E como se não bastasse, no mesmo ano, Hélio começou a apresentar os primeiros sintomas de Alzheimer. Esquecia compromissos, repetia as mesmas histórias, se perdia na própria rua. O diagnóstico veio rápido e devastador. Alzheimer precoce, progressão rápida. Em 6 meses, ele não conseguia mais morar sozinho. Daniel trancou a faculdade. Precisava trabalhar. Precisava de dinheiro imediato. Arrumou o primeiro emprego que apareceu, garçom. Dizia para si mesmo que era temporário, que assim que as coisas estabilizassem, ele voltaria para a faculdade, terminaria o curso, viraria tradutor. Mas as coisas nunca estabilizaram. E ali estava ele, 3 anos depois, na mesma situação. Só que agora, com uma chance. Uma única chance. Daniel olhou para o celular. 9h58. 2 minutos. Ele digitou o número que estava no cartão. O dedo parou sobre o botão de ligar. Bastava apertar. Só isso. Um toque. Uma decisão. Mas e se ele falhasse? E se não fosse bom o bastante? E se Mariana descobrisse que ele estava enferrujado, que tinha esquecido metade do vocabulário, que não tinha experiência com reuniões corporativas? Ele seria humilhado, demitido, e voltaria para o restaurante, mas agora todo mundo saberia que ele tinha tentado ser algo maior e tinha fracassado. O medo apertou seu peito. Mas então ele ouviu a voz de Melissa em sua cabeça. Eu quero ser tradutora, igual você ia ser. Daniel respirou fundo e apertou o botão. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Na terceira, uma voz firme atendeu. Mariana Tavares. Dona Mariana, aqui é o Daniel, do restaurante. Houve um silêncio breve. Depois, ela disse. Eu estava esperando sua ligação. Decidiu? Eu aceito. Ótimo. Pode vir ao meu escritório hoje às 2 da tarde? Vou te passar todos os detalhes do trabalho e te apresentar aos documentos que precisa estudar. Pode ser, sim. Endereço é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2800, 13º andar. Não se atrase. Não vou me atrasar. Até logo, Daniel. Ela desligou. Daniel ficou ali, parado, o celular ainda na mão, o coração batendo descompassado. Ele tinha feito. Tinha aceitado. Não tinha mais volta. Às 2 horas em ponto, Daniel estava na frente de um prédio espelhado gigantesco na Faria Lima. Ele olhou para cima, tentando ver o topo, mas ele se perdia nas nuvens. 13 andares. Mariana tinha dito 13º andar. Daniel nunca tinha entrado num lugar assim. Engoliu seco, ajeitou a camisa social que tinha pegado emprestada do vizinho e entrou. O lobby era mais luxuoso que o restaurante. Piso de mármore, plantas ornamentais, uma recepção enorme com 3 atendentes impecáveis. Daniel se aproximou, tentando não parecer tão deslocado quanto se sentia. Boa tarde. Tenho reunião com a doutora Mariana Tavares. A recepcionista olhou para ele, digitou algo no computador. Nome? Daniel Ferreira. 13º andar, sala 1301. O elevador é ali à esquerda. Obrigado. Daniel entrou no elevador de vidro e apertou o botão. Enquanto subia, ele via a cidade lá embaixo ficando cada vez menor. Carros, prédios, pessoas. Tudo distante. Tudo irreal. Quando as portas se abriram no 13º andar, ele foi recebido por uma assistente jovem, de tailleur preto e salto alto. Daniel Ferreira? Sim. A doutora Mariana está te esperando por aqui. Ela o conduziu por um corredor largo, com quadros modernos nas paredes e carpete silencioso. No fim do corredor, uma porta de vidro com o nome gravado, Mariana Tavares, CEO.
A assistente bateu levemente e abriu. Doutor Daniel Ferreira. Mariana estava sentada atrás de uma mesa enorme digitando no laptop. Ela levantou os olhos, acenou para Daniel entrar e dispensou a assistente. Daniel ficou de pé, nervoso, esperando instruções. Senta, ela disse apontando para uma das cadeiras de couro na frente da mesa. Ele obedeceu. Mariana fechou o laptop e se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas, o olhar direto. Vou ser clara contigo, Daniel. Eu estou com um problema sério. Em 3 dias, tenho uma reunião decisiva com um grupo de investidores japoneses. Eles querem fechar uma parceria de importação e distribuição que vai movimentar 15 milhões de reais no primeiro ano. 15 milhões. Entendeu a gravidade? Daniel assentiu, a garganta seca. Meu tradutor oficial, que eu contratei há 2 anos, cometeu erros graves. Traduziu cláusulas erradas, omitiu informações, interpretou de forma equivocada. Quase perdi um contrato de 8 milhões por causa dele. Demiti na hora. Ela abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, jogando sobre a mesa. Isso aqui são os documentos da reunião. Propostas, contratos, apresentações. Tudo precisa ser traduzido com precisão absoluta. Não há margem para erro. Nenhuma. Daniel olhou para a pasta sentindo o peso da responsabilidade. Eu entendo. Você tem 3 dias para estudar tudo isso. A reunião é segunda-feira, às 9 da manhã. Vai durar o dia inteiro, possivelmente até a noite. Você vai traduzir simultaneamente, vai mediar conversas, vai garantir que nada seja mal interpretado. Ela fez uma pausa. Se você fizer um bom trabalho, eu te ofereço um contrato fixo como tradutor e consultor cultural da minha empresa. Salário inicial de 12 mil reais, mais benefícios. Mas se você errar, se você me fizer passar vergonha na frente desses investidores, você não volta nem para o restaurante. Está claro? Daniel engoliu seco. 12 mil reais. Era 4 vezes o que ele ganhava no restaurante. Era o suficiente para tratar o pai, matricular Melissa numa escola particular, sair do aluguel apertado. Era tudo o que ele precisava. Mas a pressão era imensa. Está claro, dona Mariana. Ótimo. Ela empurrou a pasta para ele. Leva isso. Estuda. Se tiver dúvidas, me liga. Meu número pessoal está aqui. Ela escreveu num post-it e colou na pasta. Não me decepcione, Daniel. Não vou decepcionar. Ele pegou a pasta pesada como chumbo e saiu da sala. No elevador, enquanto descia, ele abriu a pasta e deu uma olhada rápida. Eram dezenas de páginas. Contratos comerciais, termos técnicos, especificações de produtos, cláusulas jurídicas. Tudo em japonês e português, precisando ser perfeitamente alinhado. Daniel sentiu o pânico subir. Como ele ia estudar tudo isso em 3 dias? Ele trabalhava no restaurante, cuidava do pai, cuidava da filha. Quando ia ter tempo? Mas então ele lembrou. 12 mil reais. Uma chance. Melissa querendo ser tradutora. O pai merecendo tratamento digno. Ele ia dar um jeito. Naquela noite, Daniel ligou para o restaurante e pediu folga. Vitor ficou furioso, ameaçou demiti-lo, mas Daniel não se importou. Se tudo desse certo, ele não ia mais precisar daquele emprego. Se não desse, bem, aí tanto fazia. Ele passou a noite inteira estudando. Depois que Melissa foi dormir, depois que o pai tomou os remédios, Daniel sentou na mesa da cozinha com a pasta aberta, um caderno do lado, o celular com dicionários e aplicativos de tradução. Ele lia cada linha devagar, anotava termos que não conhecia, praticava pronúncia, memorizava estruturas. Às 3 da manhã, ele ainda estava acordado. Os olhos ardiam, a cabeça pesava, mas ele continuava. Não podia parar. Não tinha o luxo de parar. Na sexta-feira, ele acordou às 6, preparou o café da manhã, levou Melissa para a escola e voltou para estudar. Dessa vez, ele foi até a biblioteca pública do bairro, onde tinha internet melhor e silêncio. Ficou lá das 9 da manhã até às 5 da tarde, sem parar.
Leu, releu, anotou, memorizou. No caminho de volta, ele passou pela escola de Melissa e foi buscá-la. A menina veio pulando com um desenho na mão. Pai, olha o que eu fiz! Era um desenho colorido de duas pessoas, uma grande e uma pequena. Embaixo, escrito com a letra torta dela: Eu e meu pai, os tradutores. Daniel sorriu com os olhos marejados. Ficou lindo, filha. A professora disse que eu posso pendurar na parede da sala. Pode sim, você merece. Naquela noite, Daniel estudou até às 4 da manhã. No sábado, acordou às 7, já zonzo de cansaço, mas continuou. Melissa percebeu que algo estava diferente. Pai, você está estudando de novo? Tô, filha. Tô com um trabalho importante na segunda-feira. Que trabalho? Daniel hesitou, mas decidiu contar. Uma empresa me chamou para ser tradutor, só por alguns dias, mas se eu me sair bem, pode virar um emprego de verdade. Os olhos dela brilharam. Sério, pai? Você vai ser tradutor de verdade? Vou tentar, Mel. Vou tentar. Ela pulou no colo dele, abraçando apertado. Eu sabia que você ia voltar a ser tradutor. Eu sabia. Daniel abraçou a filha, sentindo uma mistura de medo e esperança. Ele não podia falhar. Não por ele, mas por ela. No domingo, ele acordou cedo e foi até a casa de Dona Cida, a vizinha. Explicou a situação. Pediu se ela podia ficar com Melissa e com o pai na segunda-feira o dia inteiro. Ela aceitou, claro, mas fez questão de perguntar. Isso vai mudar tua vida, Daniel? Pode ser, Dona Cida, pode ser. Então vai lá e arrasa, meu filho. Você merece. Ele voltou para casa com o coração mais leve. Passou o domingo inteiro revisando tudo, fazendo simulações, praticando em voz alta. Melissa ficava sentada no sofá, ouvindo o pai falar em japonês, impressionada. Pai, como você sabe falar assim? Estudei muito, filha, durante anos. Então eu também vou estudar muito. Aí eu vou falar igual a você. Daniel sorriu. Você vai falar melhor que eu, Mel, tenho certeza. Na noite de domingo, ele mal conseguiu dormir de novo. Ficou deitado, olhando para o teto, repassando mentalmente cada termo, cada estrutura, cada cláusula. Tinha estudado tanto que sentia as palavras em japonês flutuando na cabeça, misturando com o português, criando um caos organizado que só ele entendia. Às 5 da manhã de segunda-feira, ele levantou. Tomou um banho longo, tentando acalmar os nervos. Vestiu a roupa social que tinha pegado emprestada, uma calça social preta e uma camisa branca, a mais apresentável que tinha. Olhou-se no espelho. Ele estava pálido, com olheiras fundas, mas os olhos tinham algo diferente. Determinação. Antes de sair, ele entrou no quarto de Melissa. A menina dormia tranquila, abraçada no ursinho. Daniel beijou a testa dela e sussurrou. Isso é por você, filha. Tudo é por você. Depois foi até o quarto do pai. Hélio também dormia, a respiração pesada. Daniel segurou a mão dele por alguns segundos. Obrigado por tudo, pai. Hoje eu vou te retribuir. Ele saiu de casa às 6h30. O céu ainda estava escuro, mas a cidade já acordava. Daniel pegou o metrô lotado, espremido entre dezenas de pessoas cansadas indo trabalhar. Mas dessa vez, ele não estava indo servir mesas. Ele estava indo recuperar sua vida. Quando chegou no prédio da Faria Lima, Mariana já estava lá, na sala, revisando documentos. Ela olhou para ele e assentiu. Pontual. Gosto disso. Vem, vamos para a sala de reuniões. Os japoneses chegam em meia hora. Daniel a seguiu, o coração batendo forte. Eles entraram numa sala enorme, com uma mesa de madeira maciça, cadeiras de couro, uma parede inteira de vidro com vista para São Paulo. Já havia outras pessoas ali. Executivos da empresa de Mariana, advogados, consultores. Todos olharam para Daniel com curiosidade. Quem era aquele cara? O novo tradutor? Mariana fez as apresentações rapidamente. Este é Daniel Ferreira, nosso tradutor para a reunião de hoje. Ele vai mediar toda a comunicação com os investidores japoneses.
Um dos executivos, um homem de uns 50 anos, de terno caro, olhou para Daniel com ceticismo. Ele tem experiência com reuniões desse porte? Mariana olhou para Daniel, esperando a resposta. Ele respirou fundo e disse com voz firme: Tenho formação acadêmica em letras com especialização em línguas orientais. Estudei japonês por 4 anos e tenho fluência completa. Revisei todos os documentos da reunião e estou preparado. O executivo não pareceu convencido, mas não disse mais nada. Às 9 em ponto, a porta se abriu e um grupo de 5 pessoas entrou. 4 homens de terno e uma mulher, todos japoneses. E na frente, com um sorriso discreto, estava Ayumi Nakamura, a mesma mulher que Daniel tinha atendido no restaurante. Os olhos dela brilharam ao reconhecê-lo. Ela se aproximou e disse em japonês, com um tom caloroso: Daniel-san, que surpresa agradável! Você trabalha aqui agora? Daniel fez uma reverência educada e respondeu em japonês: Ayumi-san, é uma honra vê-la novamente. Sim, fui contratado como tradutor para esta reunião. Ela sorriu, satisfeita. Ótimo, eu confio em você. Mariana observava tudo, impressionada. A conexão entre Daniel e Ayumi era genuína. Isso era bom, muito bom. A reunião começou. E Daniel, pela primeira vez em 3 anos, voltou a ser quem ele realmente era: um tradutor. A reunião começou formal, como todas as reuniões de negócios internacionais. Cumprimentos educados, troca de cartões, café servido em xícaras de porcelana. Daniel estava sentado ao lado de Mariana, com um bloco de anotações à frente, tentando controlar o tremor nas mãos. Ele sabia que todos os olhos estavam sobre ele, principalmente os do executivo cético, que o observava como se esperasse um erro a qualquer momento. Ayumi Nakamura se sentou na ponta da mesa, ao lado dos outros 3 investidores japoneses. Ela abriu uma pasta de couro e começou a falar em japonês, com voz calma, mas firme. Daniel traduziu simultaneamente, sem hesitar. A senhora Nakamura está dizendo que a equipe dela analisou os números apresentados pela empresa Tavares nos últimos 6 meses. Eles estão impressionados com o crescimento consistente, mas têm preocupações sobre a capacidade de expansão para o mercado asiático. Mariana assentiu, atenta. Pergunte a ela quais são as preocupações específicas. Daniel virou-se para Ayumi e fez a pergunta em japonês. Ela respondeu gesticulando levemente. Os outros investidores acenavam, concordando. Daniel traduziu. Ela diz que o mercado asiático, especialmente o japonês, tem exigências culturais muito específicas. Produtos que funcionam bem no Brasil podem não ter a mesma aceitação no Japão. Eles querem garantias de que haverá consultoria cultural adequada durante o processo de adaptação. Mariana se inclinou para a frente. Diga a ela que estamos cientes disso. Estamos dispostos a contratar consultores especializados e fazer todas as adaptações necessárias. Daniel traduziu. Ayumi ouviu, mas não pareceu completamente convencida. Ela fez outra pergunta, dessa vez olhando diretamente para Daniel. Ele sentiu o peso do olhar dela e respondeu primeiro em português para Mariana. Ela quer saber quem será o responsável por essa consultoria cultural. Quem vai garantir que as adaptações sejam feitas corretamente? Mariana hesitou. Ela claramente não tinha pensado nisso com detalhes. Diga que estamos avaliando profissionais qualificados. Daniel traduziu, mas viu a expressão de Ayumi mudar sutilmente. Decepção. Ela trocou olhares com os outros investidores e disse algo em japonês, mais séria dessa vez. Daniel traduziu sentindo o estômago apertar. Ela diz que avaliar profissionais não é suficiente. Eles precisam de alguém já definido, alguém em quem possam confiar. Sem isso, não há como avançar. O silêncio pesou na sala. Mariana olhou para Daniel, depois para Ayumi, processando. O executivo cético bufou baixinho, como se dissesse: eu sabia que isso não ia funcionar. Daniel sentiu a reunião desmoronando. Tudo dependia daquele momento. Foi quando Ayumi falou de novo, dessa vez olhando diretamente para Daniel. Ela disse algo em japonês, com um tom mais suave, quase pessoal. Os outros investidores a observaram com curiosidade.
Daniel traduziu, sentindo o coração acelerar. Ela está dizendo que conheceu um tradutor recentemente, alguém que não só fala japonês fluentemente, mas que entende as nuances culturais. Alguém que demonstrou respeito genuíno pela cultura japonesa. Mariana arregalou os olhos, percebendo aonde aquilo ia dar. Ayumi continuou, ainda olhando para Daniel, e dessa vez ela sorriu levemente. Daniel traduziu, a voz saindo mais firme. Ela está dizendo que esse tradutor é você. Que ela ficou impressionada com a forma como você a atendeu no restaurante. Não foi só a língua. Foi a reverência, o cuidado, a atenção aos detalhes. Ela diz que se você for o consultor cultural dessa parceria, ela tem confiança para seguir em frente. Todos na sala viraram para olhar Daniel. Mariana estava em choque, mas era um choque positivo. O executivo cético tinha perdido a expressão arrogante. E Daniel? Daniel estava congelado, sem saber o que dizer. Ayumi esperou, paciente. Finalmente, ela perguntou diretamente a ele, em japonês. Daniel-san, você aceitaria essa responsabilidade? Ele olhou para Mariana, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu, um sorriso pequeno no canto da boca. Daniel respirou fundo e respondeu em japonês, com toda a sinceridade que tinha. Ayumi-san, seria uma honra. Eu aceito. Ela sorriu, satisfeita, e virou-se para os outros investidores. Disse algo rápido em japonês e todos acenaram, concordando. Ela então olhou para Mariana e falou em inglês, surpreendendo a todos. We have a deal. Temos um acordo. A sala explodiu em sorrisos, apertos de mão, alívio palpável. Mariana levantou, foi até Ayumi e apertou a mão dela com firmeza. Obrigada pela confiança. Ayumi respondeu em japonês e Daniel traduziu. Ela diz que a confiança não é em você, é em Daniel. Mariana olhou para ele e pela primeira vez desde que tinham se conhecido, havia algo além de profissionalismo naquele olhar. Havia respeito. A reunião continuou por mais 4 horas. Discussões sobre valores, prazos, cláusulas contratuais, logística. Daniel traduziu cada palavra, cada vírgula, sem errar uma vez. Ele sentia a confiança crescer a cada minuto. O medo tinha ido embora. Agora era só foco, precisão, competência. Quando a reunião finalmente terminou, já passava das 2 da tarde. Os investidores japoneses se despediram formalmente, com reverências educadas. Ayumi foi a última a sair, mas antes disso, ela se aproximou de Daniel e disse baixinho, em japonês. Você salvou essa reunião, Daniel-san. Não se esqueça disso. Ele fez uma reverência profunda. Arigatou gozaimasu, Ayumi-san. Quando todos saíram, só restaram Mariana, Daniel e alguns executivos na sala. O executivo cético se aproximou de Daniel e estendeu a mão com uma expressão envergonhada. Eu subestimei você. Me desculpe. Daniel apertou a mão dele. Sem problema. Mariana dispensou todos e pediu para Daniel ficar. Quando ficaram sozinhos, ela se sentou na beirada da mesa, os braços cruzados, o olhar penetrante. Você acabou de salvar um contrato de 15 milhões de reais. Daniel não sabia o que dizer, só assentiu. E mais do que isso, ela continuou. Você acabou de se tornar peça essencial dessa parceria. Sem você, eles não assinam. Eu só fiz meu trabalho. Não. Mariana balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você criou confiança. E confiança, Daniel, é a moeda mais valiosa em negócios internacionais. Ela pegou uma pasta na mesa e entregou para ele. Esse é seu contrato. Tradutor e consultor cultural oficial do Grupo Tavares. Salário inicial de 12 mil reais, conforme prometido. Mas tem mais. Eu vou pagar sua faculdade. Você vai terminar o curso de letras, vai se especializar, vai se tornar o melhor tradutor que esse país já viu. Daniel olhou para o contrato, as mãos tremendo. Não conseguia acreditar. Era real. Tudo era real. Dona Mariana, eu não sei como agradecer. Agradece trabalhando duro e não me deixando na mão. Não vou deixar.
Ela sorriu. Eu sei que não. Daniel saiu do prédio às 3 da tarde, com o contrato assinado na pasta, o coração ainda disparado. Ele andou pela Faria Lima, vendo os prédios enormes, os carros importados, as pessoas de terno correndo de um lado para o outro. E pela primeira vez, ele não se sentiu pequeno. Ele pertencia ali. Ele tinha conquistado aquilo. Pegou o metrô de volta para casa, mas dessa vez não estava espremido. Estava sorrindo. As pessoas ao redor olhavam para ele com curiosidade. Quem era aquele cara feliz no meio de tanta gente cansada? Quando chegou em casa, Melissa estava brincando na sala com Dona Cida. A menina viu o pai e correu até ele. Pai, como foi? Daniel a pegou no colo, girando com ela. Deu certo, Mel! Deu tudo certo! Ela gritou de alegria, abraçando o pescoço dele. Dona Cida sorriu, emocionada. Eu sabia, meu filho. Eu sabia que você ia conseguir. Hélio estava sentado no sofá, olhando para a cena com os olhos confusos. Daniel se aproximou, ainda com Melissa no colo, e segurou a mão do pai. Pai, consegui um emprego novo. Vou ser tradutor. Vou poder cuidar melhor do senhor agora. Hélio piscou, processando devagar. Depois, um lampejo de lucidez atravessou os olhos dele. Tradutor? Igual você sempre quis? Daniel sentiu a garganta apertar. Igual eu sempre quis, pai. O velho sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Eu sempre soube que você era especial, menino. Daniel não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou o pai e a filha, ali no meio da sala pequena daquele apartamento apertado, sabendo que logo, muito em breve, tudo ia mudar para melhor. Naquela noite, depois que Melissa dormiu, Daniel sentou no sofá e pegou o celular. Tinha várias mensagens não lidas. A maioria era de números desconhecidos, mas uma chamou a atenção. Era de Vitor. Ferreira, você tá demitido. Faltou 3 dias sem avisar. Não precisa voltar. Daniel riu sozinho. Demitido? Tanto fazia. Ele não precisava mais daquele emprego. Não precisava mais aguentar humilhação, piadinhas, desrespeito. Ele tinha algo melhor agora. Ele digitou uma resposta curta. Ok, obrigado. E bloqueou o número. Na terça-feira de manhã, Daniel acordou diferente. Não às 5 da manhã, mas às 7. Preparou o café com calma, acordou Melissa, ajudou ela a se arrumar para a escola. Tudo sem pressa, sem desespero. Ele tinha tempo agora. Depois de levar a filha, ele voltou para casa e começou a organizar os próximos passos. Ligou para a universidade, pediu informações sobre como destrancar a matrícula. Ligou para uma clínica especializada em Alzheimer, marcou uma consulta para o pai. Ligou para uma imobiliária, pediu informações sobre apartamentos maiores, em bairros melhores. Tudo estava se encaixando. Mas na quarta-feira, tudo desmoronou de novo. Daniel estava em casa, estudando os novos documentos que Mariana tinha enviado, quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Daniel Ferreira? Era uma voz masculina, áspera. Sim, sou eu. Aqui é Marcelo do jornal. A gente está investigando uma denúncia sobre você. Tem um cara aqui que diz que você mentiu sobre suas qualificações, que você nunca terminou a faculdade, que está enganando uma empresa grande. Você quer comentar? O sangue de Daniel gelou. Como assim? A denúncia foi feita por um tal de Vitor Braga. Ele diz que você é um impostor. Vitor. Claro. Aquele maldito não tinha se contentado em demiti-lo. Queria destruir tudo. Eu não menti sobre nada, Daniel disse, a voz tremendo de raiva. Eu estudei letras. Tranquei no último ano, mas tenho todos os certificados das disciplinas que conclui. Sou fluente em japonês, coreano e mandarim. Não tem impostura nenhuma. Mas você não tem diploma, certo? Não terminei o curso, mas isso não significa que eu não sei fazer o trabalho. Entendo. Bom, a gente vai publicar a matéria amanhã. Só queria te dar a chance de se defender. Espera, como assim publicar? Vocês nem investigaram direito. Só ouviram o que um cara ressentido falou. A gente fez nosso trabalho, Sr. Ferreira. Se tiver provas do que está dizendo, pode mandar para o meu e-mail. Boa tarde. E desligou.
Daniel ficou ali, parado, o celular na mão, sentindo o pânico tomar conta. Uma matéria de jornal, acusação de impostor. Mariana ia ler aquilo, a Yumi ia ler, os investidores iam ler, e tudo ia desmoronar. Ele ligou para Mariana imediatamente. Ela atendeu no segundo toque. Daniel, Dona Mariana, a gente tem um problema. Ele contou tudo. A denúncia, o jornalista, Vitor, a matéria que ia sair. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos processando. Depois, ela disse com uma voz fria: Venha ao meu escritório, agora! Daniel pegou um táxi, gastando o pouco dinheiro que tinha, e foi até lá. Quando chegou, Mariana estava com 2 advogados na sala, já preparando uma estratégia. Senta, ela ordenou. Ele obedeceu, tenso. Me mostra os certificados das disciplinas que você completou na faculdade. Daniel pegou o celular, acessou o portal da universidade e mostrou o histórico escolar. Mariana leu atentamente, os advogados também. Um deles assentiu. Ele completou 80% do curso. Todas as disciplinas de japonês, coreano e mandarim com notas acima de 9. Não há impostura aqui. Ele só não tem o diploma porque não entregou o TCC. Mariana olhou para Daniel. Por que não entregou? Porque era o semestre que meu pai ficou doente. Eu tive que trancar antes de terminar. Ela assentiu, entendendo. Virou-se para os advogados. Processem o jornal se publicarem algo difamatório. E processem esse Vitor também. Calúnia, difamação, o que couber. Os advogados concordaram e saíram para trabalhar. Mariana ficou a sós com Daniel. Olha, Daniel, eu vou ser honesta contigo. Isso aqui é feio, muito feio. Se essa matéria sair, vai manchar sua reputação. E vai manchar a minha também, porque eu te contratei. Eu sei, me desculpa. Não precisa pedir desculpa. Você não fez nada errado. Ela suspirou, cansada. Mas a gente precisa controlar o estrago. O que você quer que eu faça? Ela pensou por alguns segundos. Depois, pegou o celular e ligou para alguém. Ayumi? Sou eu, Mariana. Preciso falar com você. É urgente. Meia hora depois, Ayumi Nakamura estava na sala. Mariana explicou a situação toda. A denúncia, a matéria, o ex-gerente ressentido. Ayumi ouviu em silêncio, o rosto impassível. Quando Mariana terminou, ela virou-se para Daniel e fez uma pergunta em japonês. Daniel-san, você me enganou? Ele respondeu com voz firme, em japonês. Não, Ayumi-san. Eu nunca menti. Eu estudei, me especializei, sou competente. Só não tenho o diploma porque a vida me forçou a parar antes. Ela estudou o rosto dele por longos segundos. Depois assentiu. Eu acredito em você. Virou-se para Mariana e disse em inglês. If the article comes out, I will make a public statement. I will say that Daniel is the most competent translator I have ever worked with. That will shut down any doubt. Se a matéria sair, eu farei uma declaração pública. Direi que Daniel é o tradutor mais competente com quem já trabalhei. Isso vai calar qualquer dúvida. Mariana sorriu, aliviada. Obrigada, Ayumi. Don't thank me. Thank Daniel. He earned this. Não agradeça a mim. Agradeça a Daniel. Ele mereceu isso. Daniel sentiu os olhos arderem. Aquela mulher, que ele tinha conhecido apenas alguns dias atrás, estava defendendo ele. Estava colocando a reputação dela em jogo por ele. Arigatou gozaimasu, Ayumi-san. Ele disse, com uma reverência profunda. Ela sorriu. Dou itashimashite, Daniel-san. De nada. A matéria não saiu. Os advogados de Mariana entraram em contato com o jornal, apresentaram as provas, ameaçaram processo. O editor recuou, pediu desculpas, disse que tinha sido um erro de apuração. Vitor foi processado por calúnia e difamação. E Daniel? Daniel continuou trabalhando, mas algo tinha mudado. Ele tinha visto o quão frágil era aquela nova vida. Como bastava uma mentira, uma denúncia falsa, para tudo desmoronar. E isso o deixou com medo. Um medo constante, latejante, de que a qualquer momento alguém ia descobrir que ele não era bom o bastante.
Na sexta-feira daquela mesma semana, Mariana chamou Daniel no escritório. Ele entrou, tenso, esperando mais más notícias. Mas ela estava sorrindo. Senta, quero te mostrar uma coisa. Ela virou o laptop para ele. Na tela, um e-mail de Ayumi. Estava em japonês, mas Daniel leu facilmente. Era uma carta de recomendação. Elogiando o trabalho dele, a competência, a dedicação, dizendo que ele era essencial para a parceria. E no final, uma oferta. Ayumi queria que Daniel fosse ao Japão, por 3 meses, para trabalhar diretamente com a equipe dela em Tóquio, ajudando na adaptação dos produtos brasileiros para o mercado japonês. Daniel olhou para Mariana incrédulo. Ela tá falando sério? Completamente. E eu já aprovi. Você vai, Daniel. Você merece. Mas e o meu pai? E a Melissa? A empresa vai pagar tudo. Você pode levar os 2. Vamos arranjar um cuidador especializado para o seu pai lá e a Melissa pode estudar numa escola internacional. 3 meses, tudo pago. Daniel não conseguiu falar. Era demais. Tudo era demais. Mariana se levantou, foi até ele e colocou a mão no ombro dele. Você salvou o meu negócio, Daniel. Deixa eu retribuir. Deixa eu te dar a vida que você sempre mereceu. Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas, e só conseguiu sussurrar. Obrigado. Ela sorriu. De nada. Agora vai para casa, abraça sua filha e conta as boas notícias. Daniel saiu dali flutuando. Pegou o metrô, mas não sentia os empurrões, o calor, o barulho. Só sentia gratidão e esperança. Quando chegou em casa, Melissa estava desenhando na mesa da sala. Ela olhou para o pai e percebeu algo diferente. Pai, por que você está chorando? Ele se ajoelhou na frente dela, segurou as mãozinhas pequenas e disse, a voz embargada. A gente vai para o Japão, Mel. Você, eu e o vovô. Vamos morar lá por 3 meses. Os olhos dela arregalaram. Sério, pai? Japão de verdade? Japão de verdade. Ela gritou de alegria e pulou no colo dele. Daniel a abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tudo tinha valido a pena. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada humilhação. Tudo tinha valido a pena. Porque agora, finalmente, ele estava de volta. 3 semanas se passaram desde aquela sexta-feira que mudou tudo. Daniel tinha usado esse tempo para organizar a vida, preparar a viagem e, pela primeira vez em anos, respirar. Respirar de verdade, sem o peso constante da sobrevivência esmagando o peito. Ele tinha ido à universidade e resolvido tudo. Conversou com o coordenador do curso, explicou a situação e conseguiu uma extensão de prazo para entregar o TCC. Com a bolsa que Mariana tinha oferecido, ele voltaria a estudar assim que retornasse do Japão. Em 6 meses, teria o diploma que abandonou anos atrás. Melissa não cabia em si de alegria. Toda noite, antes de dormir, ela pedia para o pai contar histórias sobre o Japão. Sobre os templos antigos, os festivais de cerejeiras, os trens-bala, a comida diferente. Daniel contava tudo o que sabia, vendo o brilho nos olhos da filha, sabendo que logo ela veria tudo aquilo com os próprios olhos. Hélio tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, ele entendia que iam viajar, que o filho tinha conseguido um trabalho importante. Sorria, orgulhoso, dizendo que sempre soube que Daniel era especial. Nos dias ruins, ele perguntava onde estava, porque tinha tanta mala na sala, cadê a mãe dele? Daniel tinha paciência, sempre teve. E agora, com o tratamento especializado que a empresa ia providenciar no Japão, havia esperança de que os dias bons se tornassem mais frequentes. Na última semana, antes da viagem, Mariana chamou Daniel para uma reunião. Dessa vez, não era no escritório corporativo da Faria Lima, era num café pequeno, aconchegante, longe do movimento da cidade. Quando Daniel chegou, ela já estava lá, com 2 xícaras de café na mesa. Senta, ela disse, com um sorriso mais relaxado do que o habitual. Daniel sentou, curioso. Mariana nunca tinha sido do tipo de chamar para conversas informais. Ela era profissional, direta,
sempre focada em negócios. Mas ali, naquele café, ela parecia diferente, mais humana. Eu queria te contar uma coisa, ela começou, mexendo na xícara de café, sobre por que eu te dei essa chance. Daniel ficou em silêncio, esperando. Quando eu tinha 23 anos, eu era estagiária numa empresa de consultoria. Vinha de família pobre, periferia de São Paulo, assim como você. Estudei a vida inteira em escola pública, fiz faculdade particular pagando com bolsa e trabalhando de garçonete à noite. Daniel arregalou os olhos. Garçonete? Mariana? Ela continuou, o olhar distante, como se estivesse revivendo memórias antigas. Eu era boa no que fazia, muito boa, mas ninguém me levava a sério. Eu era a menina da periferia, a estagiária que mal sabia usar garfo e faca direito. Todos riam de mim pelas costas. Até que um dia, o dono da empresa me deu uma chance. Uma única chance de provar meu valor. Ela olhou diretamente para Daniel. Eu arrisquei tudo. Estudei dias sem dormir, me preparei como nunca, e quando chegou a hora, eu arrasei. Fechei um contrato que todo mundo achava impossível. E a partir dali, minha vida mudou. 10 anos depois, eu tinha minha própria empresa. 20 anos depois, eu tinha um império. Daniel estava fascinado. Nunca tinha imaginado que Mariana tivesse uma história parecida com a dele. Quando eu te vi naquele restaurante falando japonês com a Ayumi, eu não vi um garçom. Eu vi a mim mesma, 20 anos atrás. Alguém com talento escondido, esperando uma chance. Ela sorriu. E eu decidi ser para você o que aquele empresário foi para mim, dar a chance que ninguém mais daria. Daniel sentiu a garganta apertar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só continua fazendo um bom trabalho. E quando você chegar lá em cima, quando você tiver sua própria empresa, seu próprio sucesso, lembra de olhar para trás e dá a mesma chance para alguém. Assim a gente muda o mundo, uma pessoa de cada vez. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu vou lembrar. Prometo. Mariana levantou a xícara de café num brinde informal. Ao futuro, Daniel. Ao seu futuro. Ele ergueu a própria xícara. Ao futuro. No dia anterior à viagem, Daniel foi ao restaurante Essenza Bistrô pela última vez. Não para trabalhar, mas para se despedir. Ele entrou pela porta da frente, como cliente, e o recepcionista quase não o reconheceu. Daniel estava diferente. Vestia roupas melhores, tinha o cabelo cortado, a barba feita e, principalmente, tinha uma postura diferente. Não era mais o garçom acuado. Era o tradutor, o profissional, o homem que tinha recuperado sua dignidade. Alguns dos antigos colegas o viram e se aproximaram, curiosos. Juliano, o garçom que tinha zombado dele, veio até ele com uma expressão envergonhada. Daniel, cara, eu queria te pedir desculpa. A gente vacilou contigo, falou um monte de besteira. Você não merecia. Daniel olhou para ele sem raiva, sem ressentimento. Só cansaço daquilo tudo. Tranquilo, Juliano. Já passou. É verdade que você vai para o Japão trabalhar? É verdade. Cara, que foda. Parabéns mesmo. Daniel assentiu e foi embora. Não havia mais nada para ele ali. Aquele lugar, aquele período da vida, tinha ficado para trás. Era parte da história dele, mas não era mais quem ele era. Na saída, ele passou pelo escritório do gerente e viu que estava vazio. Vitor tinha sido demitido logo após o processo por calúnia. Aparentemente, Mariana tinha descoberto outras irregularidades que ele vinha cometendo no restaurante. Roubo de gorjetas, adulteração de notas fiscais, assédio moral. Tudo tinha vindo à tona. E agora, Vitor estava desempregado, respondendo processos, pagando o preço por anos de arrogância e maldade. Daniel não sentiu pena. Sentiu justiça. A noite antes da viagem foi a mais especial. Daniel preparou um jantar simples em casa. Só para ele, Melissa e Hélio. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Nada sofisticado, só comida de verdade, comida que lembrava casa. Eles comeram juntos na mesinha pequena da cozinha, conversando, rindo, fazendo planos. Melissa estava radiante. Pai, você acha que eu vou fazer amigos na escola no Japão? Tenho certeza que sim, Mel.
Você é uma menina incrível. Todo mundo vai querer ser seu amigo. E se eles não falarem português? Aí você aprende japonês, igual eu aprendi. Ela pensou por alguns segundos. Você me ensina? Claro que eu ensino. A gente começa amanhã mesmo no avião. Hélio ouvia tudo em silêncio, mastigando devagar. De vez em quando ele sorria, como se entendesse que algo bom estava acontecendo, mesmo que não lembrasse exatamente o quê. Daniel segurou a mão do pai e apertou com carinho. Obrigado por tudo, pai. Por ter me criado, por ter me ensinado a ser forte, por nunca ter desistido de mim. Tudo o que eu sou hoje é por causa do Senhor. Hélio olhou para o filho, os olhos confusos, mas cheios de amor. Você sempre foi um bom menino, Daniel. Sempre. Depois do jantar, Daniel colocou Melissa para dormir. Ela estava tão animada que demorou a pegar no sono, mas quando finalmente fechou os olhos, tinha um sorriso no rosto. Daniel ficou ali, sentado na beirada da cama, olhando para aquela criança que era a razão de tudo. Tudo o que ele tinha feito, todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, era por ela. Para que ela tivesse uma vida melhor. Para que ela nunca passasse pelo que ele passou. E agora ela ia ter. Ela ia estudar numa escola internacional, ia conhecer outras culturas, ia ter oportunidades que Daniel nunca teve. E um dia ela seria uma tradutora incrível. Melhor que ele. Muito melhor. Daniel beijou a testa da filha e sussurrou. Eu te amo, Mel. Mais do que tudo nesse mundo. Na manhã seguinte, às 6 horas, um carro da empresa estava esperando na frente do prédio. Um motorista profissional, uniformizado, que ajudou Daniel a colocar as malas no porta-malas. Dona Cida estava na janela, acenando e chorando de emoção. Os vizinhos também tinham saído para ver a despedida. O menino da periferia que tinha conseguido dar a volta por cima. O aeroporto estava cheio, mas Daniel não se sentiu perdido. Ele sabia exatamente o que fazer, onde ir, como se portar. Mariana tinha enviado uma assistente para ajudar com toda a burocrática, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Check-in na primeira classe, sala VIP, embarque prioritário. Melissa estava maravilhada com tudo, correndo de um lado para o outro, observando os aviões pela janela de vidro. Hélio estava calmo, segurando a mão de Daniel, confiando no filho como sempre confiou. Quando finalmente embarcaram e o avião decolou, Daniel olhou pela janela, vendo São Paulo ficar cada vez menor lá embaixo. A cidade que tinha sido sua prisão por tantos anos. A cidade que tinha visto ele cair, se levantar, cair de novo e finalmente se levantar de verdade. Melissa estava ao lado dele, a cabeça encostada no ombro do pai, quase dormindo. Hélio estava do outro lado, já cochilando. E Daniel? Daniel estava ali, no meio dos dois, protegendo, cuidando, amando. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Paz. Pela primeira vez em anos, ele sentia paz. 3 semanas depois, Daniel estava em Tóquio, trabalhando no escritório da empresa de Ayumi Nakamura. A cidade era exatamente como ele tinha imaginado. Luminosa, caótica, moderna e tradicional ao mesmo tempo. Ele acordava cedo todo dia, levava Melissa para a escola internacional, levava o pai para as sessões de terapia com especialistas japoneses e depois ia trabalhar. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Ele traduzia documentos, mediava reuniões, ajudava na adaptação cultural dos produtos brasileiros. E a cada dia ele aprendia mais, crescia mais, se tornava mais confiante. Melissa estava se adaptando incrivelmente bem. Já tinha feito amigos, já tinha aprendido algumas palavras em japonês, e toda noite contava para o pai as aventuras do dia. Hélio também estava melhor. O tratamento especializado estava fazendo efeito. Ele tinha mais momentos de lucidez, lembrava de mais coisas, sorria com mais frequência. Numa sexta-feira à noite, depois de uma semana intensa de trabalho, Daniel recebeu uma mensagem no celular. Era de Mariana. Como está sendo a experiência aí? Espero que esteja tudo bem. Tenho uma proposta para te fazer quando você voltar. Vamos conversar com calma. Aproveita o Japão. Você merece. Daniel sorriu. Uma nova proposta.
Ele não sabia o que era, mas estava pronto. Para o que vier, ele estava pronto. Ele guardou o celular e foi até a janela do apartamento que a empresa tinha alugado para eles. Lá fora, a noite de Tóquio brilhava. Luzes de neon, prédios iluminados, pessoas nas ruas, vida pulsando em cada esquina. E ali, naquele apartamento confortável, no 18º andar, Daniel Ferreira estava vivendo o sonho que tinha abandonado anos atrás. Melissa apareceu ao lado dele, abraçando a cintura do pai. Pai, você tá feliz? Ele olhou para baixo, vendo os olhos brilhantes da filha. Estou, Mel. Muito feliz. Eu também. Obrigada por ter lutado tanto pela gente. Daniel sentiu as lágrimas subirem, mas não as segurou. Abraçou a filha forte, beijou o topo da cabeça dela e sussurrou. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Naquela noite, depois que Melissa dormiu, Daniel sentou no sofá e pegou o caderno que tinha começado a escrever. Era um diário. Um registro de tudo o que estava acontecendo, de tudo o que tinha acontecido. Ele queria que Melissa, um dia, pudesse ler e entender. Entender que não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta. Ele escreveu sobre o restaurante, sobre Vitor, sobre Mariana, sobre Ayumi, sobre a reunião que mudou tudo. Escreveu sobre o medo, sobre a coragem, sobre a dor e sobre a redenção. E no final da página, ele escreveu algo que sabia que era verdade. A vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a dançar na chuva. Eu dancei. E agora, finalmente, o sol voltou a brilhar. 2 meses e meio depois, na última semana no Japão, Ayumi convidou Daniel para um jantar de despedida. Era num restaurante tradicional japonês, com tatames, mesas baixas e uma vista linda para um jardim zen iluminado. Daniel foi sozinho. Melissa ficou com o pai, assistindo filmes no apartamento. Ayumi o recebeu com um sorriso caloroso e uma reverência respeitosa. Daniel-san, é uma honra ter você aqui. A honra é minha, Ayumi-san. Eles se sentaram e a conversa fluiu naturalmente, em japonês, sem pressa, sem tensão. Falaram sobre o trabalho, sobre as parcerias que tinham fechado, sobre os desafios que ainda viriam. E então Ayumi fez uma pergunta que pegou Daniel de surpresa. Daniel-san, você já pensou em ficar no Japão permanentemente? Ele piscou. Como assim? Minha empresa está expandindo. Precisamos de alguém como você. Alguém que entende tanto a cultura brasileira quanto a japonesa. Alguém que pode ser a ponte entre os 2 países. Ela fez uma pausa. Estou te oferecendo um cargo de gerente de relações internacionais. Salário de R$30.000 por mês, mais benefícios completos para você, sua filha e seu pai. Escola internacional para Melissa, tratamento continuado para Hélio, apartamento, tudo. Daniel ficou sem palavras. R$30.000. Era mais do que ele tinha sonhado ganhar na vida inteira. Ayumi-san, eu não sei o que dizer. Não precisa responder agora. Pensa com calma, conversa com sua família e me dá uma resposta quando estiver pronto. Ele assentiu, ainda processando. Quando voltou para o apartamento naquela noite, Melissa estava acordada, esperando ele na sala. Pai, o que a senhora japonesa queria? Daniel sentou ao lado dela e contou tudo. A oferta, o salário, a possibilidade de ficarem no Japão. Melissa ouviu em silêncio, os olhos arregalados. A gente ia morar aqui para sempre? Se a gente aceitar, sim. Ela pensou por alguns segundos. E a vovó Cida? E nossos amigos do Brasil? A gente podia visitar sempre, e eles podiam vir visitar a gente. Melissa ficou quieta, processando. Depois perguntou, e você, pai? O que você quer? Daniel olhou para a filha, surpreso pela maturidade da pergunta. Eu quero o que for melhor para você e para o vovô. Mas e o que é melhor para você? Ele sorriu, os olhos marejados. Vocês 2 felizes, isso é o que é melhor para mim. Melissa abraçou o pai. Então vamos ficar, pai. Vamos morar no Japão. Eu quero aprender mais, conhecer mais, ser uma tradutora igual a você.
E aqui a gente pode fazer isso. Daniel abraçou a filha de volta, sentindo o coração apertar de emoção. Ela tinha razão. Ali, eles podiam construir uma vida nova. Uma vida que ele sempre sonhou. No dia seguinte, ele ligou para Ayumi e aceitou a oferta. 2 semanas depois, ele estava de volta ao Brasil, mas só para resolver pendências. Vender os poucos móveis que tinham, cancelar contratos, se despedir de amigos e, é claro, conversar com Mariana. Quando ele contou a ela sobre a oferta de Ayumi, Mariana sorriu, mas havia uma tristeza no olhar. Eu vou perder meu melhor tradutor. Me desculpa, dona Mariana. Mas é uma oportunidade que eu não posso recusar. Eu sei. E estou feliz por você. De verdade. Ela se levantou, foi até ele e estendeu a mão. Obrigada, Daniel, por ter salvado meu negócio, por ter mostrado que eu estava certa em acreditar em você. Você é especial. Não esquece disso nunca. Ele apertou a mão dela, emocionado. Obrigado por ter me dado a chance. Você mudou minha vida. Não, Daniel. Você mudou sua própria vida. Eu só abri a porta. Você entrou. No último dia no Brasil, Daniel foi até o cemitério visitar o túmulo da mãe. Ele se ajoelhou na frente da lápide simples e ficou ali, em silêncio, por longos minutos. Depois falou baixinho. Mãe, eu consegui. Consegui dar uma vida melhor para o pai e para a Melissa. Consegui ser o homem que a senhora sempre quis que eu fosse. Espero que esteja orgulhosa de mim. O vento soprou suave, balançando as folhas das árvores ao redor. E Daniel sentiu, no fundo do coração, que ela estava. Que ela sempre esteve. Daniel encostou a cabeça no vidro frio do avião e, pela última vez, olhou para São Paulo lá embaixo. A cidade que tinha sido sua prisão, seu campo de batalha e, finalmente, sua redenção. Melissa dormia ao seu lado, a mão pequena entrelaçada na dele. Hélio estava do outro lado cochilando tranquilo, com um sorriso sereno no rosto. E ali, a 12.000 metros de altura, Daniel Ferreira finalmente entendeu algo. A vida não é sobre onde você começa. É sobre onde você escolhe chegar. Ele tinha começado como garçom, invisível, humilhado, esquecido. Mas escolheu chegar mais longe. Escolheu lutar, estudar, arriscar, acreditar. E agora, estava voando para uma nova vida. Uma vida que ele tinha construído com as próprias mãos. No bolso da camisa, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Mariana. Boa sorte, Daniel. O mundo é seu agora. Ele sorriu, digitou uma resposta curta. Obrigado por tudo. Sempre vou lembrar. E você? Que talento você tem escondido, esperando o momento certo para mostrar ao mundo? Quantas vezes você deixou o medo te impedir de dar o próximo passo? Daniel provou que nunca é tarde para recomeçar. Que uma única chance, um único momento de coragem, pode mudar tudo. Deixe nos comentários. Qual é o seu sonho que está esperando para acontecer? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like. E conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço e lembre-se, você é muito mais do que as circunstâncias da sua vida. Você é o que escolhe ser.